Saudações e bem-vindos de volta à nossa exploração conjunta. Na nossa última conversa, a gente deixou o André Luiz ali, dando os primeiros passos mais firmes em nosso lar, estava se recuperando, começando a entender um pouquinho dessa nova realidade pós-morte. Hoje, a gente vai mergulhar mais fundo, viu? Vamos acompanhar o André pelos capítulos 11 a 14 do material que a gente tem. É aqui que ele começa a sacar mesmo como funciona a colônia Nosso Lar. Aham. Descobre o que é o tal do umbral, aquele lugar meio sombrio de onde ele foi resgatado, né? E olha, tem um encontro assim, cara a cara com o ministro Clarencio. Esse encontro vai ser um divisor de águas, viu? Vai trazer revelações bem impactantes sobre o passado e o futuro dele. É um momento muito chave mesmo. O André sai daquela fase de recuperação, né, de convalescência, Sim. e entra numa fase de aprendizado intensivo. As regras do jogo, vamos dizer assim, no plano espiritual, a estrutura de nosso lar e, principalmente, né, as consequências diretas do que ele fez na Terra. Tudo isso começa a ficar muito claro. Fica explícito, né? Exato. A responsabilidade de cada um, o valor do trabalho como motor de progresso, são temas centrais agora. Perfeito. E olha, para quem talvez esteja chegando agora, né, e não pegou o comecinho da história do André, vale muito a pena dar uma olhada nas nossas conversas anteriores. Sim, para ter o contexto completo. Exato, para entender direitinho como ele chegou até aqui. Bom, feito o convite, vamos então desvendar o que esses capítulos trazem para a gente. A gente começa no capítulo 11, Notícias do Plano. O André já está melhor, né, mais disposto, aí ele sai com o Lísias para conhecer melhor a colônia. E ele fica, assim, compreensivelmente, de queixo caído com a organização toda. Imagina. É nesse passeio que o Lísias começa a explicar digamos, a administração de nosso lar. Sim. E a estrutura é impressionante pela lógica, né? O Lísias detalha os 6 grandes ministérios que organizam a vida e o trabalho lá: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Não são só nomes bonitos, né? De jeito nenhum. Cada um tem uma função muito específica. E a gestão também é interessante. São 12 ministros para cada pasta, um total de 72, que respondem direto para o governador. E o mais interessante, como você mencionou, é a função de cada um. O Lísias deixa bem claro que os 4 primeiros, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, são mais voltados para a interação com a Terra e com zonas mais densas, tipo o umbral, que a gente já vai falar mais. Exato. São a linha de frente, digamos assim. Isso. Enquanto os 2 últimos, elevação e união divina, já representam a conexão de nosso lar com planos mais elevados, com esferas espirituais superiores. Entendi. Isso desenha a colônia não como um paraíso parado, sabe? Mas como um centro dinâmico, de trabalho, de aprendizado, uma verdadeira ponte entre diferentes níveis de existência. Um lugar de trânsito, né? De transformação intensa. Exatamente. E no meio disso tudo surge a figura do governador. O André fica muito impressionado com a descrição. Um espírito de grande elevação, dedicado assim de uma forma quase inimaginável. Está liderando a colônia há mais de 114 anos. Nossa! Isso dá uma noção da escala de tempo, do compromisso que rege aquele lugar, né? Com certeza. E essa figura do governador, essa longevidade dele no cargo, simboliza muito um dos pilares de nosso lar. O serviço contínuo, a liderança pelo exemplo, não é uma posição de poder como a gente entende aqui, né? Não mesmo. É de imensa responsabilidade, de dedicação ao bem de todo mundo. Outro detalhe curioso que o André percebe é a música. Tem sempre uma melodia suave no ar, sabe? Aí o Lísias explica que não é só, tipo, decoração sonora. A música é usada em todas as oficinas de trabalho para estimular a alegria e, olha só, para intensificar o rendimento. Que interessante! Uma espécie de trilha sonora para produtividade espiritual. É um uso terapêutico mesmo, né? E funcional da arte, visando o bem-estar e a eficiência no serviço. Mostra uma compreensão bem profunda da influência das vibrações no ambiente, nas pessoas. E o André, com a curiosidade lá em cima, pergunta se todas as colônias são assim meio padronizadas. Boa pergunta. E o Lísias explica que não,
que existem muitas colônias em diferentes estágios, né, de evolução e que elas até trocam experiências entre si. Nosso lar, por exemplo, se inspirou numa outra colônia, Alvorada Nova, para criar os departamentos. Ah, interessante isso. Só que eles preferiram chamar de ministérios, acharam uma palavra mais expressiva espiritualmente. Isso revela uma rede, né? Uma rede interconectada de comunidades espirituais. Um universo em constante aprendizado, em adaptação. Não é um sistema fechado, mas uma teia imensa de vida inteligente, se desenvolvendo e colaborando. E para fechar esse capítulo, o Lísias dá um panorama da jornada de um espírito por lá. Geralmente chega pelos ministérios do auxílio ou da regeneração, né? Depende do estado da pessoa. Entendi. A partir daí, o caminho é o trabalho. Vai servindo nos ministérios da comunicação, do esclarecimento, a pessoa vai se aprimorando, se preparando para futuras missões na Terra ou, para poucos, para ascender mesmo, para os níveis da elevação, da união divina. Então o trabalho é a lei ali. Basicamente. E até o descanso é regulado, sabia? Com a exceção notável do governador, que parece que não para nunca. Nossa, que dedicação. Pois é, essa menção aos ministérios de entrada como auxílio e regeneração e a necessidade de recuperação de muitos que chegam, cria a ponte perfeita para o capítulo 12, o umbral. Ah, umbral. O termo já tinha aparecido antes, mas agora o André quer entender o que é esse lugar. O Lísias fica até meio surpreso que o André passou tanto tempo lá sem ter a menor noção do que era aquilo. Pois é, e a explicação do Lísias é bem direta e até um pouco desconcertante, né? Ele diz que o umbral não é um inferno mitológico num lugar distante, ele começa aqui mesmo, na crosta terrestre. Aqui perto. Sim, é descrito como uma zona vibratória densa, obscura, o destino natural para quem viveu na Terra focado no desequilíbrio, nos vícios, na revolta, ou que simplesmente ignorou os deveres morais mais básicos. Lísias usa uma imagem forte. Diz que o umbral seria uma espécie de região de esgotamento mental do planeta. Concentra tudo que não tem finalidade para a vida superior. Pensamentos desajustados, emoções tóxicas. Formas pensamentos de baixo calibre, né? Criadas pelas mentes na Terra e também por quem já morreu. Não é um castigo de Deus, mas uma consequência da própria sintonia mental, moral. Entendi. E a lei de causa e efeito agindo. Exatamente. É crucial entender essa ideia de consequência vibratória. O Lísias compara a um vasto hospital ou zona de purgação necessária ao redor do planeta, onde as almas ainda doentes ou ignorantes se agrupam por afinidade. É um reflexo coletivo dos nossos desequilíbrios. E a diferença gritante para nosso lar é a falta total de organização, né? A descrição é crua. Casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Nossa! Um caos que reflete a desordem interna de quem está lá. Imagina o cenário para ele depois de ter visto a harmonia de nosso lar. Deve ser chocante. Contudo, Ulisses faz uma ressalva importante. Mesmo nesse caos todo, a misericórdia divina não abandona ninguém. Não é uma condenação para sempre. Ah, bom. Cada espírito fica ali o tempo necessário para o seu próprio aprendizado, para começar a despertar, ou até poder ser resgatado por caravanas de auxílio de colônias como o nosso lar. Foi exatamente o que aconteceu com o André. Certo. Existe a lei de causa e efeito, sim, mas também existe a lei do amor e da oportunidade. Sempre. Essa explicação sobre o umbral, nossa, certamente deu ao André e para a gente também, que acompanhou uma perspectiva muito mais clara do porquê daqueles sofrimentos iniciais dele, né? Com certeza. Agora, com essa nova compreensão, se sentindo mais forte física e mentalmente, o André decide que não dá mais para ficar parado. E isso leva a gente para o capítulo 13, no gabinete do ministro. André toma coragem, depois de tudo que ele aprendeu sobre como o nosso lar funciona, ele decide procurar o ministro Clarencio, lá do Ministério do Auxílio, para pedir uma chance de trabalho. Determinado. Sim, ele chega lá e vê que não é o único. Tem uma fila de espíritos esperando para falar com o ministro. E aqui a gente já nota um método interessante do Clarencio. Ele atende os necessitados de 2 em 2. É mesmo. Por quê? A ideia, pelo jeito, é otimizar o tempo e fazer com que o conselho, a orientação dada para um, possa também servir de aprendizado para o outro que está ali junto.
Uma espécie de consulta compartilhada com um propósito pedagógico. Inteligente. E o André acaba presenciando o atendimento de uma senhora idosa, antes dele. Ela está aflita, pedindo ajuda para interceder pelos filhos que ficaram na terra, passando por dificuldades. Clarencio ouve com atenção, mas antes de prometer qualquer coisa, ele vai direto ao ponto. Quais são os méritos dela ali na colônia? E aí entra em cena o tal do bônus hora. Descobre-se que essa senhora, mesmo estando há 6 anos em nosso lar, acumulou só 304 dessas unidades de mérito. Só isso em 6 anos. Pois é. Clarencio, com o acesso aos registros, revela que ela tinha recusado várias oportunidades de trabalho nos ministérios da regeneração, do esclarecimento. Achou as tarefas muito difíceis ou até inferiores para ela. Que complicado. E qual foi a resposta do Clarencio? Firme, mas didática. Ele explica que para ter condição de ajudar alguém na Terra de forma efetiva, é preciso primeiro demonstrar serviço, cooperação, humildade ali mesmo, na colônia. Faz sentido. É preciso acumular méritos próprios, o bônus hora, que representa o valor do trabalho feito para a comunidade. Sem essa bagagem de serviço, não se conquista o direito ou a capacidade de interceder ou receber ajuda para ajudar outros. Entendi. Tem que fazer por merecer, literalmente. Exato. E ele aconselha ela a passar um tempo nos campos de repouso refletindo sobre isso. Nossa, fica muito claro esse sistema de mérito de nosso lar, né? Mas não é um mérito frio, como a gente às vezes pensa aqui. Não, de forma alguma. É um mérito baseado no esforço pessoal, na superação das próprias limitações, na disposição para o trabalho útil. O bônus hora funciona como um termômetro disso. Não basta querer ajudar, tem que ter construído as condições para isso, servindo. Essa cena que o André vê é quase uma preparação para o que ele mesmo vai enfrentar, né? Exatamente. E então chega a vez dele. Capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Um momento de grande expectativa. André entra, talvez um pouco receoso depois do que viu. Ele pede, assim, genericamente, por qualquer trabalho útil, tentando esconder o desejo que ainda queimava dentro dele, voltar a ser médico, né? A paixão, a profissão dele na Terra. Mas Clarencio não é alguém fácil de enganar, né? Com aquela percepção aguçada e uma bondade firme, ele vai direto ao ponto. Ele percebe. Na hora. Percebe a intenção escondida do André e o confronta. Não de forma acusatória, mas como um pai que precisa mostrar a verdade para o filho, para ajudá-lo a crescer. E que verdade dura que vem pela frente, né? Clarencio relembra o André de todas as facilidades que ele teve na Terra. Família que bancou os estudos caros de medicina. O sucesso profissional que veio relativamente rápido. Sim. Mas aí Clarencio aponta como o André usou mal essa bênção. Como assim? Ele menciona explicitamente os abusos. Excessos na alimentação, o vício em álcool e até a sífilis que o André contraiu por leviandade e que contribuiu para encurtar a vida física dele. Nossa. E Clarencio usa um termo forte que impacta o André profundamente. Ele o classifica como um suicida inconsciente. Suicida inconsciente? Pesado, muito. E acrescenta que essa condição é lamentavelmente comum entre quem chega do plano terrestre. Ou seja, pessoas que não se mataram diretamente, mas cujos hábitos, cujas escolhas destruíram o próprio corpo antes da hora. Esse diagnóstico por si só já seria um choque enorme. Mas Clarencio vai além, né? E explica por que o André não está nem de longe preparado para ser médico espiritual em nosso lar. Exatamente. O motivo, na Terra, ele focou só no corpo físico, na doença orgânica, e ignorou completamente a alma, as causas espirituais por trás dos problemas dos pacientes dele. A prática dele foi, na visão de Clarencio, extremamente superficial. Superficial? Sim. A analogia que Clarencio usa é demolidora para André. Ele teria sido como um botânico que se contenta em estudar só as cascas secas das árvores, sem nunca investigar a seiva, a vida que corre por dentro. Que imagem forte. Faltou profundidade, visão espiritual, compaixão de verdade, compreensão da jornada da alma que estava ali naquele corpo doente. Ele tratava órgãos, não pessoas na sua totalidade. André fica absolutamente atônito.
Ele nunca tinha pensado na profissão dele sob essa ótica, né? De responsabilidade espiritual. Nunca. A ideia de que a formação dele, o diploma, era na verdade um ingresso, uma permissão do plano espiritual para servir, e que ele usou esse ingresso de forma egoísta, limitada. É uma revelação que transforma tudo para ele. É um confronto brutal com o próprio passado, com a própria consciência. Mas Clarencio, depois de aplicar esse choque de realidade, não abandona ali no desespero. Ele também traz palavras de esperança, de estímulo. Mostra que nem tudo está perdido. Ah, que bom. É a virada na conversa, então. Clarencio revela algo que o André nem imaginava. Apesar dos erros graves, ele teve intercessores importantes. A mãe dele, já em esferas mais elevadas, pediu muito por ele. Que lindo isso. E o mais surpreendente, 15 dos mais de 6.000 pacientes que o André atendeu de graça durante a vida médica também mandaram vibrações, preces em favor dele. 15? Parece pouco perto de 6.000, mas... Mas significativo, né? E aqui vem outra lição valiosa. Clarencio explica que, mesmo que o André tenha feito esses atendimentos gratuitos por troça, como ele mesmo admitiria depois talvez por vaidade, ou para se livrar logo do paciente, Sei. o ato de caridade em si, o bem praticado, mesmo sem a intenção mais pura, gerou créditos espirituais para ele. Olha só. A lei divina registra a ação boa. Não importa se a motivação inicial foi meio torta. O bem objetivo tem seu valor. Que perspectiva interessante. Isso sugere que nenhuma boa ação, por menor ou mais contaminada que seja a intenção, se perde no universo, né? Exato. E com base nisso, Clarencio oferece um caminho para o André. Ele vai ter que aprender novas lições, começando do básico, como aprendiz em nosso lar. Um recomeço. Sim, mas, se ele perseverar, poderá sim futuramente voltar a cooperar na área da saúde, só que desta vez de forma consciente, integral e verdadeiramente útil. E essa possibilidade, essa chance de recomeçar, de se redimir pelo trabalho, mesmo que seja como um simples aprendiz, isso acende no André uma chama de alegria que ele nunca tinha sentido antes. Uma alegria diferente. Uma alegria pura, que vem da esperança, do propósito reencontrado. É o verdadeiro ponto de partida para a reconstrução dele. Nossa, que jornada nesses capítulos. Analisando em conjunto esses 4 capítulos, a gente percebe um arco narrativo muito poderoso. O André sai da ignorância para a compreensão da estrutura complexa, lógica de nosso lar, entende a natureza do umbral como essa zona de purgação, de consequência vibratória, e confronta duramente o passado e as responsabilidades na conversa com Clarencio. O que emerge é a visão de um universo espiritual regido por leis claras de causa e efeito, onde o trabalho dedicado e o mérito conquistado são as chaves para evoluir e para poder servir. Sem dúvida. O diálogo com Clarencio é o clímax dessa fase. Ele desmonta qualquer ilusão que o André pudesse ter sobre uma chegada fácil ao céu, né? Totalmente. Mostra que a jornada espiritual exige honestidade radical consigo mesmo. Reconhecer as falhas, aceitar com humildade que precisa recomeçar. E, acima de tudo, um compromisso genuíno com o serviço ao próximo, como forma de reparar os erros e crescer. É um chamado à responsabilidade pessoal, que não dá para transferir. E a experiência do André, descrita nessas fontes, inevitavelmente convida a gente a refletir sobre nossa própria vida, né? Como será que as nossas ações, palavras, pensamentos, até as nossas omissões, aqui e agora, como será que tudo isso está tecendo a nossa realidade espiritual? Seja ela presente ou futura dentro dessa perspectiva. Exato. Como a gente está usando os ingressos que recebemos. Nossos talentos, oportunidades, tempo, recursos. Uma questão profunda para levar conosco. Com certeza. Queremos agradecer muito a sua companhia nesta análise mais aprofundada dos capítulos 11 a 14 da jornada de André Luiz em Nosso Lar. Esperamos que essa conversa tenha trazido reflexões e talvez novas formas de enxergar essas ideias. Foi um prazer, como sempre. Se você curtiu essa exploração, achou o conteúdo relevante, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhar este material com quem você acha que pode se interessar. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E claro, fique ligado.
A saga de André Luiz em Nosso Lar tem muito mais pela frente, e nós voltaremos em breve com novas descobertas e aprendizados. Até a próxima! Até lá!